sejam todos bem-vindos, aqui é o professor Jefferson novamente, né? Hoje o vídeo tem por objetivo abordar os temas de centro de gravidade e centroide, né? E muitas vezes eles são confundidos e realmente dá para ser confundido, né? Em algumas situações, né? Uma vez que a única diferença, né, quando a gente fala de centro de gravidade, a gente está se referindo muito à massa, e quando a gente fala de centroide, a gente está falando de um centro geométrico, da geometria. Então, já ignorando a questão da massa, né, da densidade, principalmente. Então, se a gente tiver variação de densidade, a gente já muda, já diferencia centroide de centro de gravidade. Mas se a densidade for igual, né, então em todo o corpo, né? Então a gente vai ter um comportamento aí que seria basicamente de o centroide e o centro de gravidade serem os mesmos. Aqui é importante a gente salientar aqui, né, o que representa, né, o centroide e o centro de gravidade. Basicamente, o centro de gravidade a gente consegue, por exemplo, visualizar de uma forma bem prática quando a gente tenta equilibrar alguma coisa em um dedo, né? Então a gente pode visualizar, então, né, todos podem tentar para poder visualizar o que é o centro de gravidade, é tentar, por exemplo, nesse momento, tentar equilibrar uma caneta em cima do dedo. Haverá um ponto em que essa caneta ficará equilibrada, né? Então, ou então uma vassoura, tentar equilibrar uma vassoura, uma tábua, né, ou equilibrar um caderno em cima do dedo, né? Então, algo bem prático e bem fácil da gente começar a ver fisicamente, que a gente vai conseguir em apenas um ponto deixar aquele objeto parado em cima, né, em cima daquele pontinho que seria o dedo, né, ali, né? Então a gente está lá equilibrando a caneta, se eu colocar ela um pouco para o lado, a tendência é que essa caneta já caia, né? Ou o objeto que eu estou tentando equilibrar. E esse ponto específico é o que a gente chama de centro de gravidade. É um exemplo bem simples, né? Mas é exatamente para visualização, né? Para que vocês possam entender fisicamente o que é o centro de gravidade. E muitas vezes é importante que a gente saiba qual é esse ponto, né? Onde está localizado o centro de gravidade ou o centroide de uma geometria. Principalmente aqui, né, para nós é muito interessante a gente determinar o centroide das figuras planas, principalmente, né, das seções transversais. Bom, centro de gravidade de um corpo bidimensional. Então, quando a gente tem um corpo bidimensional, é como se fosse uma chapa, uma tábua, é algo que tem uma espessura constante, né? Algo que a gente possa visualizar em apenas um plano, né? Então, assim como as nossas seções transversais, né? De uma viga, de uma barra, né? Então a gente consegue visualizar a figura, né, em um plano. A gente tem como determinar qual é o centro de gravidade desse corpo bidimensional. Como a gente faz isso, né? A gente então tem a certeza que o peso, né? Então o peso, a gente pode equilibrar esse peso, né? Então quando a gente está representando aqui o peso W no ponto G, né, de centro de gravidade, né, que ele fica deslocado de uma referência aqui, né? Então nossos eixos coordenados x, y, z aqui, então que ele fica deslocado de x barra e y barra, então localizando esse centro de gravidade nesse ponto. O que a gente sabe aqui? Sabemos então qual é o peso, né, dessa nossa figura, a gente consegue determinar isso facilmente, né? Porém, a gente não sabe a localização, a gente não sabe x barra e y barra. E qual é o método que é proposto para se descobrir isso, né? Então, basicamente, o que a gente pode fazer é dividir essa figura aqui em pequenas partes que a gente conhece o centro de gravidade. Inicialmente, a gente pode pensar em dividir tudo em pequenos cubinhos,
né? E os cubinhos a gente consegue determinar ali o centro de gravidade facilmente, né? Uma vez que num quadradinho, né? Então a gente vai ter o centro de gravidade exatamente no centro, né? Então, com relação a cada quadradinho, a gente vai ter uma pequena parcela de peso que vai estar localizada nesse centro de gravidade daquele cubinho. Então vai ter um outro cubinho ao lado e assim vai fazendo os cubinhos e vão preenchendo. E a soma de todos esses centros de gravidade, né, desses pesos, né, vai dar exatamente, né, vai ser exatamente igual, né, a multiplicação do centro de gravidade vezes o peso total. Então a gente faz aqui, ó, fazendo a fórmula, né, para determinar então qual é o centro de gravidade, é baseado em quem? Em um momento em torno do eixo Y, então em torno desse eixo Y aqui, né? Então aqui a gente tem que o x barra, né, vezes o W, né, é igual à soma de todos os x, então aqui é um xk, né, então a soma de todos os xzinho vezes o delta W, né? Então a gente vê aqui que o vetor nesse lado aqui é positivo, porque ele vai fazer esse peso ele girar em torno do eixo nesse sentido aqui. Se eu pegar um ponto aqui do outro lado, né, o vetor delta W estaria aqui. Então ele faria girar em torno do eixo Y dessa forma, então o contrário daquilo que está sendo proposto ali. Então aqui ele entraria como um valor negativo, certo? Então isso é bom deixar bem claro. E da mesma forma a gente faz as mesmas análises para a questão em torno do eixo X, no qual a gente vai ver a distância com relação ao eixo Y, certo? Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui, né? O x barra e o y barra normalmente é aquilo que a gente está buscando. Os pesos aqui, os W, são os pesos totais, né? Aqui seria o peso de cada parcela que a gente conhece. Então normalmente a gente conhece esse peso aqui também. E o centro de gravidade será também conhecido, então, né? Então, cada x desse aqui é a única coisa, e y, a única coisa que a gente tem que entrar aqui com um valor correto é de acordo com a orientação que ele tem, né? Então, no eixo x aqui mesmo, né? Se ele for positivo, né? Então, com relação à origem, se deslocar para o eixo positivo, ele vai entrar como positivo. Se deslocar para o eixo negativo, ele vai entrar como negativo. Da mesma forma, para o y aqui, né? Então cada parcela a gente tem que ficar atento com relação a qual é o centro de gravidade daquele delta W, né? E ver se o centro de gravidade está na parte negativa do eixo X ou na parte negativa do eixo Y, e ficar atento aos sinais. Sabendo disso, então a gente sabe agora já determinar o centro de gravidade, né, de uma figura plana. Mas basicamente ali, então, qual é a diferença entre o centroide e o centro de gravidade, né? Basicamente o centroide e o centro de gravidade a gente já abordou. A diferença é que um trata de massa e o outro vai tratar de área, né? E o peso, ele basicamente é o que? É a espessura vezes a área vezes a densidade, né, o peso específico, então, do material do qual é produzido aquele objeto em estudo, né? Então, se eu dividir aqui o peso, né, o W, por esse peso específico, né, vezes a espessura, né, então eu vou ter apenas a variável área, né? Então, com isso eu já passo a trabalhar apenas com centroide e não com o centro de gravidade. O que muda na prática, né? Então eu peguei aquelas fórmulas lá e dividi
elas inteiramente por o peso específico e a espessura. Então basicamente agora a gente tem que a área total, e aqui é o x da área 1 multiplicado pela área 1, né? O x da área 2 vezes a área 2, e assim por diante até ter todas as áreas conhecidas. Da mesma forma a gente faz para o y, né? O y barra, aqui a área total igual o y da área 1 vezes a área 1, o y da área 2 vezes a área 2, até a gente chegar a última parcela de área conhecida que compõe aquela área total. Então aqui a gente já sabe como calcular o centroide também, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode conhecer aqui, né, que são algumas propriedades geométricas, e uma delas é o momento de primeira ordem, que basicamente é o centroide, né, vezes a área. Então o QY é o x barra vezes a área, e o QX é o y barra vezes a área. Caso o centroide de uma área estiver sobre o eixo, né, que está calculando o momento, esse será nulo. E o inverso também é positivo. Então, se a gente tiver aqui o centroide, né, dessa área aqui sobre o eixo, a gente está vendo aqui, ó, esse ponto, né, esse é o centroide, né, então quer dizer que o momento de primeira ordem dele será nulo, né, e faz sentido uma vez que ele está realmente equilibrado, né, em cima do eixo. Então toda vez que a gente tiver o momento de primeira ordem nulo, quer dizer que a gente tem uma figura que ela é simétrica, né? Então a gente pode observar aqui vários casos de simetria, né? O que facilita nosso trabalho aqui são as tabelas. Então a gente vai ter aqui, né, apresento aqui uma tabela. É uma das, no livro tem, nos livros aí, né, a gente tem várias tabelas diferentes, né, então, mas que trazem a mesma informação, muitas vezes, só que ilustrado de forma diferente, mas a gente pode ver aqui, basicamente, então, para um triângulo, para um círculo, e um semicírculo e um quarto de círculo, né? Então, para a gente observar aqui qual é o x barra e o y barra de cada uma dessas superfícies. Ó, um quarto de elipse e uma superfície semi-elíptica, né? Então, um quarto e semi-elíptica, né? Então, para cada uma associado aqui a gente consegue calcular então qual é o centroide com relação ao eixo que está sendo proposto aqui, né? A gente está vendo os eixos aqui, a origem está aqui, ó, é onde está o ponto O, né? A gente consegue observar aqui a origem, certo? E com esses dados aqui, a gente vai conseguir compor vários tipos de figuras que a gente conhece, né? Então a gente consegue compor mais diversos tipos de figuras, né? E consegue então determinar o centro de gravidade de superfícies complexas, né? Então aqui são apresentados vários tipos de centro de gravidade. Então, placa de fios compostos é exatamente isso que eu acabei de mencionar, né? Então a gente consegue observar aqui uma placa, né? Então temos uma placa aqui que a gente sabe que tem um peso total, que vai ter um x barra, né, e um y barra, né? Então, e que a gente quer determinar. Como é que eu determino isso? Eu divido essa placa em superfícies conhecidas, né? Então superfícies que são facilmente determinadas do centro de gravidade. E aqui então a gente consegue determinar que temos um triângulo, outro triângulo,
né, que cada um vai ter o seu peso, né, de cada uma da sua contribuição aqui, né, para o peso total, e mais o W2 aqui, que também daí seria um retângulo. E a gente consegue então na tabela ver qual é o centroide do triângulo, né, dos triângulos e do retângulo. E com isso eu consigo determinar, né, o centroide, né, e o centro de gravidade dessa placa, né, de uma forma compondo ela de acordo com o conhecimento dela dividida. Então basicamente vamos fazer aqui a aplicação daquela fórmula, né, e para poder determinar o centro de gravidade total, né? Então aqui, ó, o x barra é igual a esse somatório, né, que seria o W1 mais o W2 mais o W3, né, então que é o W total, que é igual, daí o centro de gravidade vai fazer o x1 vezes W1, x2 vezes W2, x3 vezes W3, né, e da mesma forma, né, para o y. Então, vendo de uma outra perspectiva, né, já vendo apenas a chapa aqui, né, então de uma forma análoga para a placa homogênea, né, com espessura uniforme, a gente consegue aqui então fazer de acordo com as áreas. Então dividindo aqui essa chapa, a gente vai ter a área 1, a área 2 aqui embaixo, que ela está aqui, né, e a área 3, cada uma com o seu centroide, e a gente vai conseguir observar aqui é o x1, né? Então daqui até aqui vai ser o tamanho do x2 e daqui até aqui o x3, né? E a mesma ideia a gente vai fazer para o y, né? Então daqui até aqui é o y1, daqui até aqui é o y2 e daqui até o eixo x é o y3. E com isso a gente vai conseguir fazer, né, determinar aqui o momento de primeira ordem, e com o momento de primeira ordem basta dividir pela área total, que é a soma das áreas, né, para determinar o x barra e o y barra, né? Então vamos a um exemplo para que a gente possa fixar os conhecimentos, né? Então pede para determinar as coordenadas de gravidade do topázio representado, né, na figura. Então a gente tem aqui basicamente, né, essa figura que ela é complexa, a gente não consegue determinar o centro de gravidade de uma forma direta, mas a gente consegue observar duas figuras bem conhecidas, que é essa primeira aqui, que é um quadrado, né, A vezes A, poderia ser 2 metros por 2 metros, por exemplo, 1 metro por 1 metro, né, e um triângulo, né, que é a figura 2 que ele está determinando aqui, né, então um triângulo de lado A e o outro lado também A, né. Então é um triângulo retângulo, a gente consegue já determinar aqui, e fica fácil, que a gente já sabe a base e a altura e já consegue determinar a área. Então a área do quadrado vai ser A ao quadrado, né, e a área do triângulo vai ser A ao quadrado dividido por 2. Sabendo disso, tendo todas essas informações, a gente vai começar a determinar então, né, calcular, né, mesmo que com medidas que a gente não conhece, né, colocamos aqui uma variável A, né, vamos tentar então calcular aqui qual é a localização do centro de gravidade, né, dessa figura que está sendo proposta. Dessa forma então a área 1, como eu falei, é A ao quadrado, que é o do quadrado, né, e a área 2 do triângulo é o A ao quadrado sobre 2. O centro de gravidade da primeira figura do quadrado é a área A sobre 2 e o y1 também é A sobre 2, né? E o x2
é A mais A sobre 3 e o y2 é A sobre 3. Vamos explicar por que isso, né? Então aqui fica 4A sobre 3. Voltando aqui na figura, a gente consegue observar no quadrado o centro de gravidade dele é aqui, né? É exatamente na metade aqui, então vai ser, né, essa altura, A sobre 2, né? E também exatamente nessa metade aqui, portanto, saindo da origem, chegando até aqui, A sobre 2. Agora o do triângulo, ele já tem o centro de gravidade mais concentrado aqui nessa extremidade, né? E por regra, o triângulo tem o seu centro de gravidade, né, afastado de 1/3 da medida do comprimento. Então, se eu pegar o comprimento desse lado do triângulo, que é A, que aqui total é 2A e aqui é A, né, essa parte superior, então aqui, então desse ponto até esse ponto aqui é A, então daqui até esse ponto onde é o centro de gravidade, eu sei que é A sobre 3. Só que com relação à origem, que é onde está o eixo Y aqui, eu tenho A mais A sobre 3, por isso que é o A mais A sobre 3. E já na altura, então essa distância aqui, ó, até o eixo X, né? Esse lado aqui também é A, né? Tá vendo que o lado pontiagudo está pro lado de cá, né? Assim como o lado pontiagudo estava do lado de cá. Então o lado pontiagudo está pro lado de lá, então ele fica 1/3 da base, né? Então o oposto ao lado pontiagudo, então 1/3, né, desse comprimento que é A. Então aqui seria o x2 igual a A mais A sobre 3 e o y2 será apenas A sobre 3. Como é que eu sei essa parte do A sobre 3, né? Isso a gente vai na tabela. Observa na tabela a figura do triângulo, né? Ou qualquer outra figura que você vê que tem similaridade, né? E daí você traz para cá e consegue determinar qual é o centro de gravidade, né? E tem que observar qual é a origem que está lá na tabela, né? A origem da tabela do triângulo, ela está dada com relação a esse ponto, né? Por isso que eu sei já que é A sobre 3. Sabendo disso, então agora basicamente a gente tem que determinar o centro de gravidade, o x, né, o x do centro de gravidade, que ele chamou de xg aqui, né? Quando for aplicado a fórmula, né, então teria a área total, que é basicamente A1 mais A2. Aqui ele já passou dividindo, tá aqui embaixo, ó. Certo? E na parte de cima ficaria o A1 vezes x1, né, mais A2 vezes x2, né? Então, que é basicamente uma média ponderada, né? Então é uma média ponderada. Eu tenho o A1, que é o A ao quadrado, vezes o x1, que é A sobre 2, aqui, mais o A2, que é A ao quadrado sobre 2, vezes o x2, que é 4A sobre 3. E embaixo eu repito A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 2. Bom, simplificando, fazendo as continhas aqui matemáticas, aqui ele demonstra todas as contas matemáticas, fazendo todo o mínimo múltiplo comum, né? Tudo aquilo que já foi abordado, a gente chega que o x do centro de gravidade, ele é 0,777A. Não chega a ser 1A, né? Então ele é maior que o A sobre 2, está um pouco mais à direita, né? E menor que o x2, que é o 4/3
né, de A, que é 1 e alguma coisa, é 1,33. E da mesma forma a gente faz para o y do centro de gravidade, né? Então aqui a gente tem a área total na parte de baixo, porque ele já passou dividindo, e a gente faz o A1 vezes y1 mais o A2 vezes y2, porque no caso aqui a gente tem duas áreas. Se a gente tivesse 3 áreas, 4 áreas, ia ter o A3 mais A3, né? Y3 mais A4, Y4, né? Dividido por A1 mais A2 mais A3 mais A4, ia ser, conforme o número de áreas, isso aqui vai aumentando, né? Esses mais aqui vai aumentando. Então aqui fica então a área 1, que é A ao quadrado, né? Mais vezes o y1, que é A sobre 2, que é idêntico, né? A área 2, que é o A ao quadrado sobre 2, vezes o y2, que é o A sobre 3, dividido novamente por A1 mais A2, né? Toda essa simplificação vocês vão ver na parte de baixo é a mesma, né? E a gente consegue localizar então que o y do centro de gravidade é 0,44A, né? Então a gente vai notar aqui também que o y do centro de gravidade ele fica entre o y1 e o y2, que faz sentido, né? Então entre 0,5 e 0,33, né? Isso faz sentido. E o nosso centro de gravidade aqui então total é 0,77A e o y do centro de gravidade é 0,44A. Sabendo disso, a gente pode colocar isso e mostrar na figura, né? Então o y do centro de gravidade é 0,44, o 0,5 fica um pouco mais para cima aqui, né? E o x do centro de gravidade é 0,7, até aqui seria A, né? Então, e aqui seria mais ou menos o meio A. Então aqui é o 0,77. Vou colocar 0,78 para arredondar. E aqui o y do centro de gravidade é 0,44. Multiplicado por A, né? Pelo valor de A. Agora, se o A for 2 metros, se for 1 metro, se for quantos metros for, ele vai ser um multiplicador aqui e a gente vai conseguir determinar independente do tamanho da figura. Certo? Então, para ilustrar, ficaria dessa forma. E aqui é o centro de gravidade desta figura em específico. Ok? Aqui eu deixo um exercício, né? Então, para a superfície plana mostrada, determine os momentos de primeira ordem em relação ao eixo x e y. Momentos de primeira ordem, para lembrar, é o que? É o x barra, que é o centro de gravidade, né? Vezes a área total, e o y barra do centro de gravidade vezes a área total, certo? Esses são os momentos de primeira ordem. E a localização do centroide. Então vocês vão também localizar o centroide. O que é importante aqui salientar nesse tipo de figura que está sendo mostrado: de acordo com a origem, esse triângulo de baixo aqui, né, ele vai ter, né, ele vai estar no sentido de y negativo, né? Então ele vai ter uma contribuição negativa, né, no y. Quando a gente for fazer aquele somatório lá, ele vai entrar no y aqui, ou vai ter um y negativo. Da mesma forma aqui também a gente tem uma área negativa. Então esse círculo aqui, ó, ele vai entrar subtraindo, ele não entra somando, certo? Então apenas ficar atento a isso. Fica aqui o desafio, e com isso eu vou ficando por aqui. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima. Tchau!